E aí pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula? Nesta aula nós vamos fazer um exercício de herança quantitativa. Olha só, supondo que na aboboreira existam 3 pares de genes, vamos tirar essa informação. Ele disse no enunciado que eu tenho 3 pares de genes, não é? 3 pares de genes. Se eu tenho 3 pares de genes, portanto nós temos 2 vezes 3, nós temos quantos genes? 6 genes. Só com esse trecho aqui que eu li, né? Que influem no peso do fruto. Uma planta azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Então essa planta azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, origina frutos com aproximadamente 1.500 gramas. Então essa planta origina frutos com 1.500 gramas, não é? E uma planta azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, frutos ao redor de 3.000 gramas. Então azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, frutos com quantos? Com 3.000 gramas. 3.000 gramas. 3.000 gramas, né? Se essas duas plantas forem cruzadas, ele vai cruzar. Então ele vai cruzar, vamos colocar aqui, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, vai cruzar com azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, 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 né? Então vai cruzar, tá? Se for cruzar, esse aqui vai fornecer quem? O azão, o bezão e o cezão. E esse aqui vai fornecer quem? Vai fornecer o azinho, o bezinho e o cezinho. Então se eu juntar os dois, eu vou ter azão com azinho, bezão. Estão entendendo? Não dá para enxergar, né? Mas eu vou ter. Vou escrever mais. Eu vou ter. Aqui dá? Aqui dá para enxergar? Isso, dá. Eu vou ter azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Certo? Vai ser esse indivíduo que eu vou ter. Tudo bem, pessoal? Tá. Bom, tem uma outra informação que dá para tirar desse exercício. Se eu tenho 6 genes, quantos fenótipos eu tenho? Pessoal, para você saber o número de fenótipos, existe uma fórmula que diz que o número de fenótipos é igual ao número de genes mais 1. Quantos genes eu tenho? 6. 6 mais 1, 7. Então eu tenho 7 fenótipos. Então eu posso escrever, né, por essa informação de 6 genes, que eu tenho quantos fenótipos? 7 fenótipos, tá? Fenótipos. Então nós temos 7 fenótipos, tá? Pessoal, o peso é muito variável. Igual no ser humano, cada um tem um peso, né? 50, 51, 52. A altura também é variável, tem gente que tem 1,5 m, né? Então, tudo é variável, tudo não. Tanto a altura quanto o peso são grandezas, digamos assim, que existe uma variabilidade, né? Entendeu? Existem valores intermediários. Então, eu tenho que calcular o valor de cada gene aditivo. Quanto que o gene adiciona ao peso, né? De quanto que ele vai acrescentar ao peso, entendeu? Por exemplo, se eu tenho assim... por exemplo, 4 e 10. Entre 4 e 10 eu tenho 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho um degradê, né? Eu tenho assim um intervalo, não é? E aí qual é esse intervalo? É de 1 em 1, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então tá variando de 1 em 1, não é? Então aqui eu tenho que saber de quanto que está variando o peso. É chamado de gene aditivo. E existe uma fórmula também para você calcular o gene aditivo, que é o maior fenótipo
menos o menor fenótipo dividido pelo número de genes, tá? Eu vou apagar o enunciado aqui para poder escrever, tá? Ele quer saber o peso aproximado dos frutos produzidos por essas plantas aqui, Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Cezão, Cezinho, tá? Vou apagar aqui então. Pessoal, a fórmula do gene aditivo é a seguinte, ó. Gene aditivo. É o maior fenótipo menos o menor fenótipo dividido pelo número, vou escrever número, pelo número de genes. Qual é o maior fenótipo que nós temos? O maior fenótipo é 3.000 gramas, então vocês escrevem 3.000 gramas. Menos o menor fenótipo, que é 1.500 gramas, dividido pelo número de genes. Quantos genes nós temos? 6. Aí fazendo essas contas vai dar um valor de 250 gramas, certo? Aí para você saber o peso que o exercício quer, você tem que pegar, é uma outra fórmula, você tem que pegar o valor mínimo, tá? Vou falar bem devagar, tem que pegar o valor mínimo e somar com quanto que você tem aqui, ó. Vou falar de novo. Você vai ter que pegar o valor mínimo, vou escrever aqui, ó. Eu vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar. Para você saber o peso, você tem que pegar o valor mínimo e somar com a quantidade de genes dominantes que você tem. Quantos dominantes você tem do genótipo Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, Cezão, Cezinho? Quantos dominantes você tem? 1, 2, 3, que é o Azão, o Bezão e o Cezão. Então você tem que pegar o valor mínimo e somar com a quantidade de genes dominantes multiplicada pelo gene aditivo, que deu 250. Então, recapitulando, o que nós fizemos aqui? Eu vou pegar o valor mínimo. Quem que é o valor mínimo? 1.500 gramas. E somar. De onde que saiu esse 3? Isso aqui é a quantidade de genes dominantes. Eu tenho o Azão, o Bezão e o Cezão. 1, 2, 3. Por isso que é 3. É a quantidade de genes dominantes. E multiplicar pelo valor do gene aditivo, que deu 250 gramas daquela fórmula. Certo? O valor mínimo deu 1.500 gramas. Deu não, o exercício disse que é 1.500 gramas. Mais 3 vezes 250. Tá? Isso aí vai dar um valor de 2.250. É a resposta. O peso, então, é 2.250. Muito obrigado.